Vanessa Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Reis 1, Roboão. Estamos no capítulo 12, né? Se inscreva aí no canal, certo? Vamos seguir agora capítulo 12 de Reis 1. Roboão causa separação entre as tribos. Roboão foi a Siquém porque todo Israel se reuniu lá para fazer rei. Tendo Roboão, filho de Nadab, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugia da presença do rei Salomão, onde habitava, de onde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado nosso jugo agora, pois alivia tu a dura servidão de teu pai, e teu pesado jugo que nos impôs, e nós serviremos. Ele lhes respondeu: Ide vós, após 3 dias voltai a mim. O povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconteçais que se responda este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares as boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e serviam. E lhes disse que: Aconselhai vós, respondais que o povo que me falou dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. Os jovens haviam crescido com ele e disseram: Assim farás o teu povo, diz teu pai. Fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia o Deus, alivia-o de sobre nós. Assim falará: Meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Assim, se meu pai o impôs juncos pesados e ainda vós atormentá-lo, rei, meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, castigarei com escorpiões. Nossa. Veio, pois, Jeroboão todo o povo no 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque despreza o conselho que o ancião lhe havia dado. Lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém ainda o agravei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castiguei com escorpiões. Ó rei, pois não deu ouvidos ao povo, porque estes acontecimentos vinham do Senhor, para confirmar as palavras do Senhor, tinha dito por intermédio de Aias, o Solonita, a Jeroboão, filho de Nabade. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que a parte que temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé, as novas tendas? Ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quando os filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei de Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalham forçados, porém todo Israel apedrejou e morreu, mas o rei Roboão conseguiu tomar seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje.
Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandado chamá-lo para a congregação, e fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Deus proíbe Roboão peleje contra as 10 tribos. Indo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180.000, escolhido leproso, destro para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e de Benjamim, ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejeis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto, e obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram com este lhes ordenara. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Edificou Penuel, disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício à casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tomarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subirdes a Jerusalém, você aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre os povos consistiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 10º do 5º mês, igual à festa que fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel. Ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera também em Betel. Estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou a festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Um profeta prediz contra o altar: Eis que procede o Senhor, veio Judá, Betel, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim o Senhor, eis que o filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti sacerdotes e altos, que queimará sobre incenso os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão e sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal do homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora a favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem que Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dantes.
Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalecer-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria o pão, nem beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pães, nem beberás águas, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Esse foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A desobediência e castigo do profeta. Morava em Betel o profeta velho. Vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Pegou-lhes o pai, porque caminho se foi? Mostraram seus filhos por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: Abalardai-me um jumento. Abalardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, disse: És tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tomou-lhe ele também: Eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faz-me voltar contigo à tua casa, para que eu coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que havia feito voltar. Clamou o homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que dissera: Não comerás pão, nem beberás águas, ao teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois do profeta a quem fizeste voltar a haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, o leão e o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava, ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos filhos: Albardai meu jumento. O jumento, eis-o abardaram. E foi, achou o cadáver atirado no caminho, o jumento e o leão parado junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levou o cadáver do homem de Deus e pôs sobre o jumento, e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: irmão meu, depois de haver sepultado, disse seus filhos: Quando eu morrer, enterrarei-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Quando